Frase número 10. Vem. Ó. Surgiu pela esquina assobiando. Isso aqui foi FGV. Vou ao verbo. Frieza, frieza, faço passo a passo. Quem é que surgiu? Esse verbo está na terceira pessoa do singular. Lembra o que é terceira pessoa do singular? Terceira pessoa do singular é sujeito que, lembra? Oculto. Está escondido. O referente está no contexto. Ele surgiu. Não é indeterminado. Indeterminado é terceira do plural. Lembra? Onde guardaram a minha bolsa. Não é o caso. Aqui é oculto. Ele, deve ser ele, ela, sei lá. O referente está no texto. Beleza, resolvido o sujeito. Vou para os complementos. Vou ver se esse verbo pede complemento. Tá, esse verbo pede complemento, olho para o que vem depois e trabalho com os colchetes. É assim que você vai fazer o dever de casa. Colchetes, pela esquina. Pronto, olho para isso e tem cheiro. Cheiro de quê? Lugar. Se tem cheiro de lugar, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Se eu não quiser que saia da frase, problema meu, fofoca. Tá bom? Então, de qualquer maneira, vai sair da frase. Tá. Agora, esse assobiando. Que louco esse verbo aqui do nada. Esse assobiando isso é um verbo. E agora? E agora que, olha isso, vou mudar de cor até. Tá vendo esse surgiu? Ele faz par com assobiando. O assobiando faz par com surgiu. É uma locução verbal. Na locução verbal, são dois verbos que trabalham juntos. Surgiu, assobiando. Só que às vezes esses verbos se separam. Os verbos da locução verbal, você vai ver nas questões de concurso, que são verbos que trabalham como pares de meias. Ó, um ao lado do outro, mas às vezes se separam por intercalações, foi o que aconteceu. Entendeu que aqui eu tenho uma locução verbal? Numa locução verbal, isso fique tranquilo, se você ainda não sabe o que é isso, você vai treinar muito isso com a gente ainda aqui, com as questões. Ó, numa locução verbal, o último verbo é o verbo principal. Ó, o último verbo é o verbo principal, tá? E os demais são auxiliares. Então, esse aqui é auxiliar e esse aqui é principal. Principal. Na locução verbal, quem tem a transitividade, que é o carinha que manda, é o principal. Ai, gente, esse material é tudo. Cara, se eu fosse você... Adriana, eu não estava copiando não, porque eu não estava levando fé. Adri, ó, eu comecei a aula comendo pão. Aí depois eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui, né, para ver até onde essa louca vai. Aí depois, ao longo da aula, eu comecei a ver que era assim, ou eu entrava na onda, ou eu saía da onda. Se eu entrei na onda, então eu fui aceito na seita. Ó, quem tem a transitividade é o verbo principal. O auxiliar, coitado, carrega tudo nas costas. Isso é um outro mantra. Hein? Quer anotar mais esse mantra número 458? Lembra? Em que mantra nós... Adriana, faça o que você quiser, que eu não vou fazer mais nada. Tá, fica aí, vai. Fica aí olhando e eu vou anotar o meu mantra. Só por favor, me diga qual é o número. Ajude-me. Esse é o mantra número 8. Cara, esse mantra a gente vai falar muito nele, nas questões, em todas as questões. Cara, quem tá treinando, quem já tá fazendo prova, sabe dar valor, sabe que o que eu tô falando é sério. Então, ó, oitavo mantra que diz que, anote aí. Posso ir? O oitavo mantra, eu quero de novo que você olhe para a frase, desculpe, tá? Mas tem que olhar para a frase. Por que eu tô criando esse oitavo mantra? Porque você tinha que ver que isso aqui era uma locução verbal.
Na locução verbal, os verbos trabalham juntos. São verbos que podem se separar, podem se distanciar por meio de intercalações, que foi o que aconteceu nessa frase. Mas, ainda que se distanciem, eles formam um par. E nesse par, você tem que respeitar a lei da ordem, que é, qual é a lei da ordem? Quem manda... Como assim manda? Quem tem a predicação, que é o cara que manda, é o verbo principal. Adriano, o que é principal? Tá bom, eu escrevo o último. Ele é que tem a predicação. Por que estão mexendo aqui na minha mesa? Estão mexendo na minha mesa, tipo a própria mesa quer parar. Ó, então, na locução verbal, quem manda, quem tem a predicação é o verbo principal. Último. O auxiliar não tem predicação. Não tem predicação. Ele só se flexiona, ele obedece. Cara, isso é a lógica da locução verbal. O auxiliar não tem predicação, só obedece, coitado. Ele se flexiona, ele que vai para o singular, para o plural, ele carrega tudo nas costas. Tá? Tá? Coitado. Dri, então fala aí para mim, gabarito. Quando o aluno pede gabarito, significa que ele já pendurou as chuteiras. Então vem, ó, olhando. Vou fechar com a frase 11, tá? Se você acertar a frase 11 vai ser a última da aula, para depois você fazer o dever de casa. Sendo que a frase 11 eu vou fazer no silêncio. E aí, se você acertar no silêncio, significa que você viveu bem essa aula. Ó, então, Dri, na frase 10, qual é a transitividade do surgiu? Qual é a transitividade do surgiu? Surgiu pela esquina assobiando. Se eu colocar na ordem direta, vai ficar assim, ele, ela, surgiu assobiando pela esquina. Então, eu tenho uma locução verbal. Quem manda é o principal. E o auxiliar? Cara, mas o auxiliar é que estava em negrito. É, então você vai criar um código número 6, que é verbo auxiliar de locução verbal. Sem brincadeira, eu tô falando sério. Na minha gramática tem, não sei por que aqui não veio, de locução verbal. Eu criei esse código lá, que é para cair essa ficha. Então, ó, verbo auxiliar de locução verbal. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Verbo auxiliar, não tem predicação, código 6. Tá, e o assobiando? Então vamos embora viver o assobiando. O auxiliar, coitado, é o carinha que se flexiona. Ele se flexiona concordando com o sujeito, ele, surgiu. E o principal é o que vem na forma nominal, gerúndio, particípio. E ele é que tem a transitividade. Qual é a transitividade do principal? Quem assobia, assobia. O verbo é intransitivo. Mas é o último verbo que tem a transitividade, tá? Tenha certeza de que você aprendeu. Tenha certeza. Eu fico brincando que você está trocando as pernas, porque é para trocar as pernas mesmo. Mas eu coloquei tudo aí. Tudo aí. Tudo. Então a gente vai fechar com a frase 11, só que você vai tentar reproduzir o passo a passo em silêncio, só olhando para o que eu estou fazendo, tá? E quem no chat disser assim, tá sem som, vai pagar mico. Vem.
Olha, isso aí foi FGV e eu vou mostrar quem errou bem e quem acertou. Quem errou bem, mas errou, disse transitivo direto e indireto. Ó, quem disse direto e indireto é porque ainda tem recaída. E tá tudo bem. As recaídas são comuns, porque você ainda não internalizou esse raciocínio da aula. Então, quem ainda está no automático, não ficou. Ó, vou mostrar a pessoa no automático, que não vai mais ser você. Ó, a pessoa no automático fica. Verbo transitivo direto e indireto, porque quem perfura, perfura alguma coisa com alguma coisa. Perfurou o quê? A rocha. Com o quê? Com suas brocas e picaretas. Agora eu vou mostrar você. Você fica assim, peraí. Bom, então vou olhar para o que vem depois do verbo, vou colocar em blocos. Vou lembrar que se o que vem depois do verbo indica circunstância, é mesmo, isso aqui tem cheiro de circunstância. A preposição me dá esse cheiro. Mesmo que na hora você não saiba de que é, você sente que é um cheiro. Sentir cheiro de circunstância salva na análise sintática. De hoje até a aula de pontuação, eu vou ficar brincando com isso. Você não sente o cheiro? Tudo bem, essa é a primeira aula. Depois tem que sentir, tá bom? Então não tem esse negócio de quem perfura, perfura alguma coisa com alguma coisa. Isso aqui é instrumento. Se é instrumento, é circunstância. Se é circunstância, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, não é complemento. Não é complemento. Então a rocha é que é complemento. O verbo só tem um complemento. Nesta frase, quem perfura, perfura alguma coisa. Pede um complemento sem preposição, verbo transitivo direto. Entendeu? Viva todas essas frases da maneira como eu te ensinei, sem recaída. Como assim? Olhando para o passo a passo. Faça uma lista de passo a passo e uma lista de mantras. Isso vai ajudar bastante, tá? Tá sujinho o material? Então, significa que você aprendeu. Não. Tá limpinho, significa que você não fez contato, que você não se envolve. E a pessoa que não se envolve não aprende, tem que se envolver. E depois que você entra nessa aula, você passa a fazer parte de uma seita, que é a seita da análise sintática. E ainda vou dizer mais, uma vez que você entenda, que ainda não é hoje, porque a ficha vai cair quando a gente estiver resolvendo questões. Aí você vai do desespero a paixão. Você sai do desespero e se apaixona. E aí é difícil sair. Porque aí você vai falar, aí você vai dizer, meu Deus, eu fui dominado pelo raciocínio lógico na análise sintática. Isso é pura lógica. Quando você aprende a pensar, aquilo passa a ser seu ponto forte. Eu posso ser suspeita, mas eu vou provar a você que eu não sou suspeita, que há uma lógica mesmo. Dri, eu não gosto de português, melhor, vai passar a gostar. Dri, eu sou o cara de exatas, melhor, você vai ver que há uma lógica. Dri, eu sou a pessoa que viaja, deixe comigo, se você é aquela pessoa que viaja, eu sou do passo a passo, dos números, dos colchetes. Todo mundo tem salvação. O cara que não gosta, o cara que gosta, o cara que viaja. Dri, eu sou poeta. Ferrou para você, vai ter que olhar as coisas de uma maneira fria. Nada há de poesia. Ninguém vai ficar assim, chegamos alegres. Que bom, né? A pessoa ser alegre. Acabou isso na sua vida. Vamos me despedir dos... Chega, né? Vamos despedir dos alunos ao vivo.